E aí, pessoal do oitavo ano, estamos continuando o nosso momento de revisão, não é? Estamos aí revendo várias informações que nós vimos ao longo dessa unidade 3. Eu sou o professor Jefferson, um dos professores aqui do componente de Geografia, certo? E é essa que agora é a nossa aula de número 29, né? A nossa revisão para avaliação da unidade de número 3. A gente está quase encerrando aí, né? Já estamos ali finalizando a terceira unidade. A gente vai retomar algumas informações que nós vimos aí ao longo das aulas. Vamos lá. Pessoal, ao longo da nossa unidade 3, nós vimos aí várias informações, principalmente sobre como a sociedade ela está usando a natureza, como a sociedade ela está mudando o espaço. Afinal de contas, por exemplo, a gente sabe que uma fábrica, para ela poder existir num lugar, ela precisa de toda uma mudança ali ao redor, né? Transportes, energia elétrica, matéria-prima, gente, né? Tem que ter gente, né? Para poder consumir esses produtos. Então, tudo isso é resultado de mudanças que a sociedade faz da natureza, não é? E essas mudanças que a gente viu ali nas cidades, que a gente chama de urbanização, né? Quando saem aqueles elementos naturais e se transformam em coisas que são construídas, ela tem acontecido o tempo todo aí no nosso planeta, não é? Só que nas regiões mais pobres do mundo, essa mudança, essa evolução nas paisagens aí do mundo todo, ela aconteceu um pouco depois. É isso que a gente vai relembrar nesse momento agora da nossa revisão, que a gente vai dar uma olhada aí agora nessa primeira tela, né? A gente observa que quando a gente fala de indústria, aqui na América Latina principalmente, né, que é uma das áreas que ainda tem muitos desafios, né, para serem enfrentados ali, a gente fala que a industrialização e a urbanização também nas cidades da América Latina foi tardia. O que significa isso? Que primeiro aconteceram lá as transformações nos países mais ricos, né, os países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Japão, etc. E só depois a gente observa as primeiras indústrias chegarem aqui nas cidades da América Latina, no Brasil e etc. Né? E ainda existe uma dependência de capital e de tecnologia das empresas que são dos países desenvolvidos. O que isso significa? É que uma empresa, muitas coisas que a gente consome hoje em dia são de marcas que não são brasileiras, a maioria delas, né? São de marcas ali que são de outros países. É uma marca de refrigerante, é uma fábrica de automóvel, de moto, né, ou de equipamentos eletrônicos. Geralmente é uma empresa que não é brasileira. É isso que a gente fala de dependência. Enquanto isso, os países mais ricos, né, a gente até falou sobre a América Anglo-Saxônica, a Europa, o Japão também, né, eles criam tecnologias, eles investem em projetos de pesquisa e tudo mais, coisa que nos países mais pobres isso não existe, não existe muito, né? A gente basicamente monta os projetos que são criados em outros lugares, em países mais ricos. E a gente tem ali a questão de ter muitas indústrias têxteis, né, de tecido, vestuário, etc., calçados, né? Indústria de alimentos, de bebidas, que tem baixa tecnologia e mão de obra pouco qualificada. Então a gente observa muitas fábricas de empresas multinacionais presente nos países da América Latina, né? Porque os salários aqui, a qualidade de vida é menor, os salários são menores, né? No Sudeste Asiático também, né? Várias, ou na Ásia, enfim. Essas fábricas elas vão se aproveitando daquela realidade ali mais pobre, né? E vão se instalar ali e vão gerar lucro também a partir dali. É basicamente assim que funciona. Mesmo assim, pessoal, a gente observa que na América Latina, ainda sendo um pouco menor, né, a produção industrial em relação a outros países, a produção de riqueza, né, em relação a outros países, a gente ainda observa aí o Brasil, o México e a Argentina como sendo aí países que possuem áreas industriais que são mais diversificadas e mais modernas, né, com diversas empresas, alguns centros de pesquisa. Então a gente observa ali que no Brasil, por exemplo, durante muito tempo foi se desenvolvendo cada vez mais a coisa da indústria de transformação, a indústria de construção, a indústria extrativa, tá? De transformação principalmente, né? De construção também, se desenvolveu bastante em países como o Brasil. Tanto é que a gente tem fábrica de vários tipos por aqui, né? O Brasil ele é considerado
um dos países que tem uma economia diversificada. O Brasil produz muita coisa que vem lá do campo, né, da agricultura, da pecuária, mas também produz, também tem indústria e também tem muito comércio aqui no Brasil, né? Muitas vendas, serviços. Então, as formas de trabalho no Brasil, elas variam muito. Tem país, gente, por exemplo, lá no Oriente Médio, na África, que depende só de uma coisa. Imagina você ter apenas uma fonte de riqueza, né? Se alguma coisa acontecer com aquela fonte de riqueza, aquele país quebra. Tem país que é totalmente dependente do petróleo, por exemplo, né? Então, o país que é muito dependente só do petróleo, se acontecer alguma coisa de acabar a reserva de petróleo daquele país, aquele país não vai conseguir ganhar dinheiro. Por isso que quando a gente fala que uma economia é diversificada, significa que está entrando dinheiro nesse país de maneira diversa, tanto pela agricultura, pecuária, indústria, construção, serviços e tudo mais. É disso que a gente está falando quando as economias vão se desenvolvendo muito, né? Então, uma coisa é você contar, né, com todos os ovos na mesma cesta, né? Outra coisa é você ter várias formas ali de guardar as riquezas, né, que estão sendo produzidas, gerar as riquezas que estão sendo produzidas. Então, o Brasil, o México e a Argentina são esses exemplos de países que têm sim uma produção ali na sua economia, um desenvolvimento na sua economia melhor do que nos outros países da América Latina, né? Tanto é que o Brasil ainda é o principal país da América Latina nesse sentido, da economia e da política também, né? A gente tem aqui no território brasileiro algumas cidades que são consideradas tecnopolos, né? São cidades ali que se desenvolveram mais, que investem em pesquisa científica para gerar novas tecnologias, né? A gente observa ali a cidade de Florianópolis, Recife também é um polo importante, né? A gente está falando aí de Campinas, São Carlos, São José dos Campos, lá em São Paulo, que são basicamente ali, tem universidades, né, que as pesquisas vão sendo realizadas em parceria com as empresas e vão gerando novas formas de produzir as coisas, né, de melhorar ali a produção das coisas. Então, pessoal, a gente tem aqui exatamente essa situação, né? No mundo desenvolvido, nos países desenvolvidos, já tem uma produção econômica que é muito forte, muito intensa, que gera aí milhares de milhões de bilhões de dólares aí o tempo todo, né? Enquanto nos países mais pobres ainda é menos desenvolvida, mas não significa que não exista. É o caso do Brasil, né? Tem ali uma produção de indústria ali um pouco mais desenvolvida do que os outros países da América Latina, né? Então tem essa a característica quando a gente vai separar uma coisa da outra, né, dentro do continente americano. A gente também verificou ao longo da nossa unidade 3, né, que a indústria é importante, mas a natureza é talvez ainda mais importante, é mais importante ainda do que a produção econômica, não é mesmo? E a sociedade precisa disso. Um dos elementos da natureza que sempre vai ser, e ainda é muito importante, é a água, não é mesmo? São os rios. A gente estudou aqui na unidade 3 sobre a importância da bacia hidrográfica amazônica. Vocês já estudaram aqui, a gente vai ver até nessa próxima tela agora, vocês já estudaram aqui que uma bacia hidrográfica é um conjunto que envolve os rios, o rio principal, os afluentes desse rio que correm em direção para esse rio principal, que eles vão desaguar na sua foz, né, sempre desaguando em algum lugar, até terminar lá no oceano. Então a bacia hidrográfica tem essa característica. E aqui na Amazônia, na região amazônica, né, que é de onde essa aula está sendo transmitida, a bacia hidrográfica amazônica ela tem essa característica de ser uma bacia que tem uma quantidade imensa, é a maior bacia hidrográfica do mundo, cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados ali de extensão, né? E ela é tão grande que ela está presente, inclusive, tem rios da bacia hidrográfica amazônica, inclusive em outros países vizinhos do Brasil. É o caso da Bolívia, tem rio da bacia hidrográfica na Bolívia, na Colômbia, na Guiana Francesa, no Peru, no Suriname, na Venezuela. Então, a gente vai ver até aí nessa próxima tela, né, que mostra a amplitude, a extensão da bacia hidrográfica amazônica em relação às outras bacias hidrográficas do Brasil, né? A gente está falando aqui de toda essa área que está aparecendo em verde claro na tela de vocês. Tudo isso aqui é rio que pertence ao mesmo grupo, né? O grupo de rios que vai desde aqui do Rio Solimões, entrando no Brasil, até desaguar lá
no Oceano Atlântico. Então, pessoal, a gente está vendo que até mesmo fora do território brasileiro, a gente encontra ainda uma quantidade de rios que fazem parte dessa bacia e que não estão dentro do território brasileiro. Para vocês terem ideia do quanto que é grande, né, a extensão, quantidade de água que é gerada, tem água que vem lá dos Andes, no Peru, que vai chegando até aqui, correndo, né, o tempo todo. As outras bacias hidrográficas que a gente está vendo aí, elas são menores em comparação com a bacia hidrográfica amazônica. A gente vai ver na próxima tela outras informações estão aparecendo aí, né? Só dentro do território brasileiro tem aí cerca de 3,8 milhões de quilômetros quadrados, e ela também, por ser muito grande, ela vai ter a presença aí vai ter água da bacia hidrográfica amazônica presente em vários estados. No Acre, Amazonas, aqui, né? Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e no Amapá. Vai ter algum rio, algum conjunto de rios que se conecta de alguma forma lá com o rio Amazonas no final, né? Ao final do seu percurso ali vai desaguar lá no Oceano Atlântico. O rio Amazonas é o rio principal desse conjunto de rios, né? E ele vai nascer lá na Cordilheira dos Andes. A gente vai relembrar agora aqui, né? A gente já sabe que a bacia hidrográfica amazônica ela é tão grande que ela pega, né, outros países, inclusive vizinhos nossos aqui, né? Vai ter rio que vai se conectar com o rio Amazonas aqui, ó, sempre nesse sentido, né? Os rios correm aqui na Amazônia nesse sentido, no sentido oeste e leste, né? Vindo aqui até desaguar aqui no Oceano Atlântico. E o começo, quando a gente considera o que é o rio principal de toda essa bacia, ele começa aqui no Peru, né, lá na Cordilheira dos Andes, e ele vai literalmente descendo, rio Apurimac, rio Maranhão, rio Amazonas, depois se chama rio Solimões, aí depois volta a se chamar rio Amazonas, depois que se encontra, né, com o Rio Negro, que está bem aqui, né, eles se encontram, transformam em rio Amazonas e vai desaguar lá no Pará, né? Então a gente tem lá no Oceano Atlântico. Então a gente tem esse conjunto de rios, tanto na margem direita do rio Amazonas, o rio Madeira, o rio Purus, o rio Tapajós, quanto também na margem esquerda, né, Rio Branco, Rio Negro, né? Todos esses rios, eles acabam colaborando de alguma forma, né, com esse volume muito grande de água da bacia amazônica. E aí tem estudos mais específicos sobre a hidrologia de maneira geral, né, que é uma área da geografia que estuda isso. E aí a gente tem rios maiores, rios menores, rios de primeira ordem, rio de segunda ordem, rios que têm uma característica da forma que ele deságua, tem todos uns nomes específicos, mas aqui para o 8º ano a gente precisa entender que a nossa bacia hidrográfica amazônica ela está toda conectada por esses rios principais. Pessoal, a outra coisa que a gente viu aqui, agora deixando de falar um pouco da natureza e voltando a falar agora sobre gente, né? Porque esses rios aqui impactam a vida de muitas pessoas. A gente, de certa forma, está falando sobre gente aqui também, porque as pessoas usam esses rios aqui na nossa região, né? Mas a maioria da população no Brasil e em muitos países aí da América Latina, a maioria delas está vivendo nas cidades mesmo, né? Nas áreas mais urbanizadas do mundo. É isso que a gente vai relembrar agora. A urbanização, pessoal, é quando ocorre a transformação de áreas que são naturais, de áreas que são rurais, né, em áreas urbanas, áreas que foram construídas. A gente está até vendo aí essa imagem, né, que é da nossa aula, tem essa ponte que foi construída entre as duas margens do rio, né? Tem algumas avenidas, tem um monte de prédio lá atrás. Tudo isso foi modificado pelo homem, isso não foi feito pelos processos naturais da natureza. O homem, a sociedade pegou, transformou, construiu ali tudo, usou o cimento, o metal, usou o conhecimento humano, usou a ciência, né? Usou conhecimento científico para poder fazer todas essas construções aí, né? Não foi do nada. Então a urbanização ela é reflexo do quanto que o homem mudou as coisas ali nessas áreas, né? Tudo isso porque ocorreu essa mudança das pessoas, da maioria das pessoas, né? Indo viver de uma área de campo para uma área urbanizada, uma área que foi construída, né? A gente verificou também que a questão do êxodo rural, né? Que é quando a pessoa faz exatamente esse percurso de sair do campo e ir para a cidade. Geralmente, quando nas grandes cidades,
nos interiores aí dos países da América Latina é devido à chamada mecanização do campo, quando aqueles tratores todos começam a aparecer ali, né? E quando reduz a oferta de trabalho lá no campo, as pessoas acabaram, né, ao longo da história, indo para as cidades, trabalhar em fábrica, trabalhar com comércio, trabalhar com qualquer coisa, né, dentro das cidades. A gente vai verificar que na América Latina, pessoal, assim como na próxima tela, assim como a industrialização foi tardia, a urbanização também foi tardia, né? A gente tem ali as primeiras fábricas chegando no Brasil, por exemplo, que faz parte da América Latina, né? Chegando ali em 1920, né? Na primeira metade do século XX. Né? E isso significa que foi muito depois das primeiras fábricas lá na Europa, né? Século XVIII, pô. Então a gente tem ali séculos de distância entre o Brasil deixar de ser um país totalmente rural para ser um país urbanizado, assim como a Argentina, assim como o México, assim como vários países aí. Né? Então a gente observa que quando ocorre a industrialização, a gente está vendo aí essa imagem que mostra uma fábrica antiga de bebidas, né? A antiga Antártica, lá em São Paulo, quando começam a aparecer essas fábricas, as cidades do Brasil também se modificam, né? E acabou por quê? Porque para ter uma fábrica, a gente já estudou isso, né? Para ter uma fábrica tem que ter gente, tem que ter transporte, tem que ter energia elétrica, tem que ter toda aquela estrutura, né? E isso acaba gerando uma atração. As pessoas foram morar nessas áreas. A gente está falando aqui não é necessariamente uma opinião, a gente está falando de história, né? As áreas que atraem mais pessoas foram as áreas devido à questão do emprego, do trabalho, das oportunidades melhores, né? Então as pessoas acabaram indo nesse sentido. Ao mesmo tempo, pessoal, a gente vai continuar verificando, né, que essa evolução, esse crescimento todo das cidades que realmente aconteceu, nas cidades com muita desigualdade, né, as cidades mais pobres da América Latina, nos países da América Latina de maneira geral, às vezes o crescimento foi tão forte, foi tanta gente querendo ir morar na cidade, que acabou, né, não tendo espaço para todo mundo, né, não tem como atender toda uma população que vai chegando ali naquela cidade, e isso acaba causando o quê? Muitos problemas para a população que vive lá. Um deles, isso que a gente vai rever agora nessa nossa tela, né, é a questão da pobreza. Né? Imagens como essa aí, mesmo as cidades sendo muito urbanizadas, muito modernas, como a gente está vendo na imagem, situações como essa de pessoas que não conseguiram nada e não tem nada, ainda são muito comuns, infelizmente. Né? A pobreza é quando você tem a renda insuficiente para atender o conjunto de suas necessidades básicas. Então, uma pessoa como essa que está aí, será que ela não tentou tudo? Será que ela não tentou o suficiente? Será que ela não se esforçou o suficiente? Ou será que aquela cidade não está dando essa oportunidade toda por aí? Né? Será que é só questão mesmo de falta de vontade, né, da pessoa? A pessoa merece estar aí na rua porque não fez, né? Será que essa é realmente a situação? Né? E a gente tem um dado que a gente vai ver na próxima tela aí, né? Cerca de 24% da população urbana vive abaixo da linha da pobreza. A gente está falando só da população urbana, pessoas que estão no meio da cidade e que mesmo assim não estão conseguindo viver ali de maneira mínima. A gente não está nem falando de riqueza, a gente está falando de gente que vive ali de maneira mínima. Né? Esses dados aí são da ONU. Ó. É uma das comissões ali, um dos departamentos da ONU, aquele órgão que vocês já sabem o que é, que fazem o levantamento e busca conhecer os países ali para tentar resolver certas situações. Né? Vamos continuar verificando outro problema com relação às cidades que crescem muito e crescem de maneira bagunçada, é a questão do saneamento básico incompleto ou insuficiente, que é exatamente situações como essa que a gente está vendo aí. Né? A rede de esgoto mal organizada, sem tratamento, e ela vai simplesmente sujando ali a natureza. Você tem ali, por exemplo, coleta de lixo que não está sendo feita de maneira correta, né? A limpeza pública, a limpeza urbana não está sendo feita também ali, pessoas para organizar. A própria população também, né, joga lixo no chão mesmo, não está nem aí. Né? Então é tudo esses problemas ali que têm sido muito comuns de se observar, principalmente nos bairros mais pobres das cidades. Né? A gente não está nem falando de Brasil aqui, né? A gente está falando de América Latina. Que é quando você tem ali as áreas mais periféricas, né, mais pobres, elas não têm todo o acesso ao atendimento. A gente vai ver até esse dado aí na próxima tela, né? 106 milhões de latino-americanos
ainda carecem de saneamento básico adequado. Então é aquela coisa, tem muita gente morando, bairro novo surgindo o tempo todo, é gente precisando ser atendida ali porque está querendo viver naquelas áreas ali. E aí quando os governos não conseguem atender, isso acaba gerando esse tipo de prejuízo, né? Outra situação muito comum que a gente vai ver agora aqui junto comigo, né? A gente vai dar uma olhada agora aqui junto comigo, é exatamente a situação da mobilidade urbana, não é mesmo? Quando você tem ali um crescimento muito grande nas cidades, até mesmo na qualidade de vida da população, claro, né? A gente tem ali, então, pessoas que têm acesso a um veículo, né? Até mesmo pessoas que usam transporte público, as pessoas que trabalham com entregas, com caminhão, né? Caminhão, enfim. Tudo isso vai usando as ruas da cidade. E cenas como essa aí, que vocês estão vendo apenas na tela agora, né? Vocês vão ver apenas na tela agora, mostra exatamente essas situações de engarrafamento. São exatamente os congestionamentos que são causados pelo número muito grande de veículos, né? Então você tem aí uma via como essa, lá na cidade do México, né, que é a capital do México, situações como essa aí se repetem tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto em qualquer país, qualquer cidade que é muito grande, que é uma grande metrópole, né? Então essas situações elas acontecem, isso gera uma série de prejuízos. As pessoas que trabalham com transporte coletivo precisam sair muitas horas antes de casa, né? Principalmente quem mora longe do seu trabalho. Então tem que passar por uma situação como essa aí todo dia de manhã e toda noite depois que sai do trabalho. Então tem sido um desafio muito grande para as prefeituras, para os governos de maneira geral, resolver essa questão da mobilidade urbana. Uma ou outra situação ali acaba ajudando bastante, né? Constrói ali uma avenida nova para desviar o caminho de alguns veículos e tal, mas no geral a tendência é a cidade ficar cada vez mais inchada, né? Com relação ao uso desses veículos, né? A gente continua vendo que isso acontece. Vamos continuar verificando sobre a mobilidade, que tem essa coisa de impedir que o transporte coletivo se desloque com maior rapidez, né? O transporte coletivo é que deveria ser bastante comum, mas como a gente vive aí, né, nas cidades onde as pessoas têm um poder de renda maior, tem possibilidade de comprar um carro, claro, tá todo mundo no seu direito, né? Mas aí o problema é que quando entope, né, essas ruas ali e prejudica tanto quem está dirigindo sozinho, né, quanto quem está usando o transporte público, né? Então tem essas situações ali, né? Outra situação que a gente vai ver apenas na tela agora é a questão do desemprego, né? Aquela mesma situação da pobreza. Quando tem muita gente ao mesmo tempo tentando usar os serviços ali de uma cidade, tentando viver naquela cidade, não vai ter como atender todo mundo. E aí a gente vê ali filas como essa aí, né, de departamentos de pessoas que estão procurando emprego, né? Cenas como essa aí são muito comuns, cenas como essa aí são muito comuns, né? Pessoas ali procurando, né? E aí muitas delas vão ver o que tem lá disponível, ou a pessoa é formada em alguma coisa, tem alguma habilidade específica, vai procurar um emprego naquela atividade específica e não consegue, e o resultado é desemprego, consequentemente pobreza, dependência, né? Enfim, tem outros problemas nesse sentido. Só na América Latina, gente, como a gente vai ver aí apenas na tela, né, tem ali cerca de 16% da população, a gente está vendo na tela anterior, né? 16% da população jovem está desempregada, né? Então isso significa que são pessoas em início de carreira, né, ainda com dificuldades para começar, né, dificuldades para conseguir uma vaga de emprego nesse período aí de 2016. Então é muita gente, né? 16% de milhões, de mais de 400 milhões de pessoas aí vivendo na América Latina, é muita gente, né? São milhões de jovens. E aí isso leva muitas pessoas ao chamado trabalho informal, né? Que é quando as pessoas vão trabalhar sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas, só para poder sobreviver. A gente vendendo coisa na rua, fazendo coisa de serviço. Tem gente até que se sujeita a trabalhar aí, né? Fazer coisas ali ilegais, né? Para poder sobreviver. Então esse é um sintoma de uma cidade que não está conseguindo atender, pelo menos aí, a maioria da sua população de maneira adequada. E isso tem sido muito comum nas grandes cidades, porque as pessoas querem viver nas cidades,
Mas aquela cidade não tem espaço para todo mundo, não tem oportunidade para todo mundo, e aí as pessoas acabam se prejudicando, né? Pelo menos quem não consegue entrar nesse sistema todo aí de trabalho, salário, renda e etc.